Bom dia! Estamos aqui novamente, não para fazer aquele roteiro de sacros e profanos como fizemos, mas para resenhas mais completas de alguns livros, mas resenhas em que nós possamos debater um pouco, embora o debate seja unilateral, mas nós vamos conversar um pouquinho. Eu principiei por esse aqui, Rubens Alves, O Deus que eu conheço. Nesse livro, Rubens Alves vai falar do seu amor a Deus da forma como ele encara. Ele não se diz ateu, nem se diz agnóstico. Em alguns livros ele até parece um teólogo, por exemplo, em Religião e Repressão, ele parece fazer uma espécie de teologia, porque ele vai estudar o protestantismo e talvez no futuro nós possamos trazer aqui isso. Mas nesse aqui ele diz o seguinte: amo a sombra de Deus, mas ele mesmo nunca vi. Sou um ser humano limitado. Só sou capaz de amar as coisas que vejo, ouço, abraço, beijo. Tenho um bolso com o nome de O Grande Mistério, mas não sei o que está dentro dele. Por vezes suspeito que é o meu coração. Eu entendi essa frase como se ele, em seu coração, esse mistério que ele chama Deus, estivesse resolvido, porque há muitos critérios de que Deus é amor. Eu tenho minhas dúvidas. Eu penso em Deus criador, se é que podemos passar, mas não Deus provedor, não Deus justiceiro, não Deus consolador. Não penso assim. Agora aqui vem uma frase altamente poética, porque Rubens Alves é poeta também, não é? Aliás, ele é poeta e é também escritor. Ouço os bem-te-vis cantando, eles estão louvando a beleza da vida. Vejo as crianças brincando, elas estão gozando as alegrias da vida. Vejo os namorados se beijando, eles estão experimentando os prazeres da vida. Que tudo se faça para que a vida se exprima na exuberância da sua felicidade. Para isso, todos os esforços devem ser feitos. E por aí ele vai. E é um livro, são apenas 156 páginas, é um livro relativamente rápido, mas que exige de você uma reflexão mais profunda. Porque ele ensaia através de frases suaves, mas ele nos dá conceitos muito profundos. Na abertura do livro, ele traz de Heinrich Heine, aquele poeta, não é? Heinrich põe na boca de Deus o seguinte: a doença foi o fundamento mais profundo da minha compulsão para criar. Criando, eu convalesci. Criando, eu de novo fiquei sadio. Essa é uma concepção muito profunda, muito surreal, não é? Mas nós já ouvimos demais dizer que Deus cria incessantemente. Mas o que é que ele cria incessantemente? Nós não sabemos. Quando Rubens Alves diz que não conhece Deus, nunca o viu, nunca o abraçou, nunca o sentiu, ele tem razão, porque esse é o maior obstáculo para nós crermos em Deus. Não há sequer uma imagem, graças a Deus não há, graças a Deus, olha o trocadilho aqui, mas ainda bem que não há. E essa questão de dizer que Jesus é Deus, isso aí entramos em outra discussão muito mais profunda, muito mais difícil, porque isso é criação humana. O próprio Jesus, nas histórias que tem sobre ele, histórias que foram altamente manipuladas,
Ele não diz nunca isso. E ele vai dizer, aqui no início, ele diz assim: este livro foi escrito com pedaços de mim. Usando pedaços de mim como palavras, eu falo sobre Deus. Porque não há outra forma de falar sobre Deus a não ser falando sobre nós mesmos. Deus é um espelho no qual a imagem da gente aparece refletida com as cores da eternidade. Daí ele também cita o grande Fernando Pessoa, com seu heteronômio no Alberto Caeiro, que acreditava em Deus do jeito dele. E Alberto Caeiro vai dizer: não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Então nós fazemos várias contestações da ausência. O que é que nós sentimos mais? A presença de Deus ou a ausência? Particularmente, eu sinto mais profundamente a ausência. Nessa pandemia agora, quando em grupos que eu participo, quando eu vejo aquilo, vamos pedir a Deus que salve fulano, Beltrano, que tenha piedade. Oi. Então, vai ter piedade de uns e de outros não? Como é isso? Como é que pode? A piedade dele é dirigida, é sequenciada, é alternada, é constante, não é constante, enfim. Continua Rubem Alves, citando vários poetas para fundamentar o Deus que ele conhece. Tudo gira em torno desse título aqui, muito bem-vindo. E ele vai novamente falar em Alberto Caeiro, quando ele diz: sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos. Walt Whitman, outro poeta que ele cita aqui, diz o seguinte: e a raça humana, eu digo, não seja curiosa a respeito de Deus, pois eu sou curioso sobre todas as coisas e não sou curioso a respeito de Deus. Não há palavra capaz de dizer quanto eu me sinto em paz perante Deus e a morte. Escuto e vejo Deus em todos os objetos, embora de Deus mesmo eu não entenda nem um pouquinho. Rubem Alves também não entende de Deus nem um pouquinho, e é sobre esse entendimento, desentendimento de Deus que ele vem falar nesse livro notável. E ele vai falando sobre uma frase de Paul Valéry que diz o seguinte: que seria de nós sem o socorro daquilo que não existe? Querendo com isso dizer que seria de nós se, ao nos vermos aflitos e com graves problemas, nós não tivéssemos alguma coisa a que nos agarrar, ainda que esse agarrar seja vácuo. Porque, segundo Paul Valéry, não existe essa força a qual nós nos agarramos. E nós chegamos à conclusão que nos agarramos a nós mesmos, a nossa fé. É ela que providencia a imagem de Deus para nós, é ela que providencia a confiança, a força.
em nós mesmos. Quando uma pessoa tem fé, ela nunca está só, porque ela está se agarrando a uma convicção íntima profunda. É o que vemos por aqui. Ele vai dizer aqui uma coisa muito engraçada, porque Rubem Alves tem um viés, assim, vamos dizer, um pouco de bom humor, quase humorístico, eu diria. Então, aqui ele diz o seguinte: muitas pessoas, antes de entrar no que ele diz aqui, muitas pessoas falam sobre, nós temos que evoluir, a evolução do homem melhora, blá, 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 blá. E eu estava escutando Mário Sérgio Cortella, espetacular como sempre, e ele dizia que Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido moral, que Darwin usava a palavra evolução no sentido de todas as coisas. Uma doença evolui para o restabelecimento, mas uma doença evolui também para uma piora. Uma tristeza, eu estou citando apenas sentimentos morais, a tristeza pode evoluir para uma depressão grave, inclusive com resultados funestos, mas a tristeza também pode evoluir e muitas vezes evolui para a compreensão, para a aceitação, para a resignação, mas uma resignação valorosa que já passou pelos trâmites da loucura, do desequilíbrio, da tristeza, do sofrimento, enfim, não é? Se ouvirem um cachorrinho latindo, é meu vizinho. Ele é lindinho, é uma salsichinha lindinha. Mas, enfim, Rubem Alves diz aqui o seguinte: como seria uma jabuticaba evoluída? Uma jabuticaba cúbica. Esse objeto é divino. Não pode e não deve ser melhorado. O que eu quero, diz ele, não é evoluir. O que eu quero é viver de novo intensamente o passado que vivi, sem os sentimentos de culpa que a religião botou na minha cabeça. Toda noite peço perdão a Deus pelos pecados que não cometi. Uma das piores consequências da religião nas nossas vidas, principalmente as religiões, vamos dizer, as religiões cristãs, é esse sentimento de culpa que ela embutiu em todos nós. Primeiro, os nossos pais se tornam culpados dos nossos problemas. Segundo, nós nos tornamos culpados por pensamentos, palavras e obras. É terrível isso, essa dor da culpa. Não podemos desfrutar de um prazer, de uma alegria, sem estarmos cobertos de culpa. Enquanto eu estou aqui rindo, sorrindo, tem pessoas na UTI morrendo. E outras culpas que são jogadas sobre nós a partir dos conceitos religiosos. Bom, se o cachorrinho incomodar, eu peço 1000 perdões. Vizinhança, vocês sabem como é, não é? Então, continua Rubem Alves dizendo o seguinte: Deus é como o ar. Quando a gente está em boas relações com ele, não é preciso falar nele. Mas quando a gente está atacado, por exemplo, de asma, então é preciso ficar gritando pelo nome dele, do jeito como o asmático invoca o ar. Quem fala com Deus o tempo todo é asmático espiritual. E é por isso que anda sempre, e eu achei muito engraçado isso, e é por isso que anda sempre com Deus engarrafado na Bíblia, ou em outros livros, ou num rosário, ou num terço, ou num santinho, ou num bentinho, ou em alguma coisa, ou num escapulário, em alguma coisa que lhe dá aquela força que é como se pudéssemos ter Deus engarrafado. Só que o vento não pode ser engarrafado. Com todo respeito aqui pela
antiga presidente, mas é só o modo de Rubem Alves falar. Ele foi pedagogo, poeta, filósofo, teólogo, é assim que o chamam em Religião e Repressão, e cronista do cotidiano, contador de histórias, ensaísta, acadêmico, autor de livros e psicanalista. Rubem Alves é um dos intelectuais mais famosos e respeitados do Brasil. Ele vai dizer uma frase que eu acho antológica. Eu acho uma frase realmente formidável quando ele diz que... Primeiro ele cita Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov. Os homens não querem Deus. O que eles querem é o milagre. Quando é que nós pensamos em Deus? Nós pensamos em Deus quando alcançamos uma graça, e aí nós resolvemos agradecer a Deus, porque certamente foi Ele que proporcionou aquilo. Nós pensamos em Deus e nos dirigimos a Deus quando nós estamos em sofrimento e então nós recorremos a Ele em busca do milagre. Por isso, Dostoiévski, no qual eu aconselho vocês a lerem o grande inquisidor nos Irmãos Karamazov, quando ele fala com um homem que se supõe Jesus. Mas Rubem Alves vai colocar aqui da seguinte forma, tema que ele vai desenvolver nesse outro livro, Religião e Repressão. Deus nos deu asas. As religiões inventaram as gaiolas. Engaiolados nós vivemos. Pessoas às vezes perguntam, quando você diz que não tem religião, as pessoas concebem não ter religião com não crer. Uma coisa não está ligada à outra. A crença não tem a ver com a gaiola da religião. Absolutamente. A crença é livre. E ela é pessoal e intransferível. Mas, costumeiramente, as pessoas arregalam os olhos e dizem, mas você não tem religião. E você não sente falta da gaiola? Da prisão? Da culpa? Do pensamento cerceado? Do pensamento limitado? Das palavras censuradas? Não. Não há nenhuma saudade. E vejam bem, Rubem Alves, nesse livro espetacular, ele vai trazer um texto de William Blake, creio que vocês, a maioria conhece. William Blake foi um poeta, um místico, um pensador notável. E nesse texto aqui, que Rubem Alves traz dele, não é um texto, é uma poesia. Ele diz o seguinte: fui andar pelo jardim do amor, e o que vi não era esperado. Vi uma capela onde antes eu brincava no gramado. Fechado estava o seu portão, e sobre ele estava escrito interditado. Para o jardim do amor, então corri, onde antes tantas flores floresciam. Mas encontrei, ao invés das flores, sepulturas, e lápides frias espalhadas, e sacerdotes em vestes negras vigiavam, e com espinhos, risos e alegrias amarravam. Então, eu creio que esse livro aqui é um libelo contra as religiões. Eu não creio, eu cheguei a essa dedução. Convido vocês a essa leitura. Vou encerrar, porque eu não quero demorar mais do que 20 minutos nessa conversa. Convidando vocês a este livro que foi escrito com pedaços do escritor, com pedaços de Rubem Alves.
A editora é a Verus. É muito bem diagramado, é muito bem editado. É um livro que só vai valorizar a sua biblioteca. Por hoje é só. Até a próxima. Fiquem com Deus.